A paz do Senhor, povo de Deus abençoado, amém? Queridos, hoje, por esta manhã, eu tenho uma palavra poderosíssima aos vossos corações, amém? Sempre com o nosso pão diário, uma mensagem, uma palavra de Deus poderosa para o seu coração. E em seguida, nós oramos, amém? Queridos, no nosso pão diário hoje, eu tenho alguns versículos da Bíblia que se falam de promessas e cumprimento de promessa. O Deus a quem nós servimos é um Deus que fez e que faz a promessa. Mas Ele não é apenas o Deus que faz a promessa. Ele é um Deus fiel que faz cumprir as suas promessas. Ou seja, os planos de Deus, Ele cumprirá e nunca falhará. Amém? Em Isaías 41:10 diz a palavra de Deus: não tenham medo, pois eu estou com vocês. Aleluia. Não se apavorem, pois sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha mão forte. Olha a promessa de Deus para mim e para a tua vida. Queridos, diante de um versículo como esse, a gente deve se alegrar no nosso coração, diante das nossas dificuldades, diante dos ventos tempestuosos, existencial que acontecem em nossa vida. E via de regra, muitas das vezes nós tememos a situação e ficamos com medo. E quando nós estamos com medo, a gente perde algo poderoso para com Deus, que é a nossa fé. Uma vez que nós perdemos o medo, a nossa fé sai de nós e a gente esquece da promessa de Deus e esquece que Ele é quem nos dá força e Ele é quem nos ajuda. E é Ele em quem nos protege com a mão forte, com sua poderosa mão. Isso está em Isaías 41:10. Em Jeremias 29:11 diz a palavra do eterno Deus, dizendo: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Queridos, é só Deus que sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Ele diz, que planos são esses? Ele diz, olha, prosperidade e não desgraça. O que Deus tem para mim e para você é prosperidade, irmãos. É riqueza, é bonança, é felicidade e é paz. Mas, irmão Daniel, presbítero Daniel, por que então que eu vivo uma vida de desgraça? Por que na minha família, no meu círculo de amizade, as pessoas vivem uma vida de miséria, uma vida de desgraça? Sabe por quê, querido? É porque a desobediência traz tudo isso. Mas o que Deus tem para mim e para você é prosperidade e não desgraça. Então, se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente temer o Senhor como Deus da nossa vida e obedecermos, nada disso acontece em nossa vida. Amém? E diz assim, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, é quem está falando. Jeremias 29:11. Queridos, é prosperidade, é um futuro cheio de esperança, É cheio de esperança. O nosso Senhor, o nosso Deus é a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar depositada unicamente no nosso Deus a quem nós servimos. Quem está falando? É o irmão Daniel? Não, é o Senhor em que está falando. Em João 11:25, versículo 26, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele diz assim, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa poderosa. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão Daniel, como é que é esse negócio de morrer e vai viver? Queridos, a nossa primeira morte, que é a morte da carne, essa gente vai passar por ela. Só que Jesus, quando veio, ele quebrou alguns protocolos e quebra até hoje. Há um homem chamado Lázaro, só uma explicação, mas tem muitos na Bíblia, um homem que há 4 dias estava morto, um homem que há 4 dias já estava no estado de decomposição. Uma vez que alguém chega até Jesus, clama a Jesus, fala para Jesus que Lázaro morreu, Jesus vai ao encontro de Lázaro. Então,
chama Lázaro para fora. Então traga vida novamente a uma pessoa que estava morta. Então ele estava morto, mas Lázaro creu. Todos aqueles que estavam creu na promessa de Cristo e isso aconteceu, o sobrenatural. No versículo 26 diz: e quem vive, crê em mim, nunca morrerá. Quem está vivo, eu e você, estamos vivos. Você que está ouvindo agora, que está assistindo agora, não importa do estado, não importa o horário, não importa o ano, você que está ouvindo essa palavra, você está vivo. E uma vez que você está vivo e crê no nosso Senhor Jesus, você não morrerá. Você não passará pela segunda morte, que é a morte espiritual, que é a condenação eterna. Mas você vai ter a vida eterna, a promessa de Cristo para mim, para você. E ele diz ainda, você acredita nisso? E eu te pergunto, você acredita nisso? Porque se você crê, pode ter a convicção que você crê, estando vivo agora, você não vai passar pela segunda morte, em nome de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: aquele que o chama é fiel e fará isso. Todas as promessas, meus amados, minhas queridas, todas as promessas que Deus, pela palavra, tem falado ao teu e ao meu coração, Ele é fiel para cumprir. E Ele fará isso acontecer. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, para encerrar, diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não querem que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Irmão Daniel, o que é necessário para que eu experimente do sobrenatural de Deus? O que é necessário para que eu experimente dessa vida eterna, para que eu possa entrar nessa vida eterna? Arrependimento. Arrependimento. Eu quero dizer que entre nós e Cristo existe algo no meio que precisa acontecer. E essa barreira, ela precisa ser quebrada. Qual é? O arrependimento. Sem arrependimento, nós não aproximamos de Deus. Uma vez que nós cremos que Deus, Ele é o galardoador da nossa vida, a gente se aproxima dele porque crê. E se nós não cremos, nós não aproximamos dele. Então é o arrependimento, querido. Quer vida transformada? Arrependa-se dos seus pecados, arrependa dos seus maus feitos, arrependa dos seus maus caminhos. Quer vida transformada, vida libertada? Arrependa-se e olhe para Cristo como Salvador e edificador da tua vida. Arrependa dos seus maus caminhos. É por isso que a pregação do Novo Testamento ela começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus chega, ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, querido, eu quero te dizer da mesma forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre nós, que é Cristo Jesus. Amém? Ele morreu por mim e por você, e Ele quer te libertar e quer te pôr a salvo. Amém? No céu de glória. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai. Pai, mais uma vez, Senhor, aleluia, nós nessa manhã nos entregamos, Senhor, aleluia, de corpo, alma e espírito ao Senhor. Pai, que o Senhor seja, meu Deus, aleluia, o nosso direcionador, que o Senhor seja, Pai, a nossa luz, o nosso guia, o nosso caminho e a vida eterna que está com o Senhor. Pai, naquele grande dia quero estar com o Senhor e da mesma maneira, Pai, eu entrego a vida dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, que estejam assentados na mesa, Pai querido, das bodas do Cordeiro. Oh glória! Senhor, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua presença e pela Tua misericórdia. Sei, ó Pai, que as minhas forças, Senhor, aleluia, vêm do Senhor. Sei, Pai querido, aleluia, que é o Senhor quem nos ajuda, Pai, aleluia. Sei, Pai querido, aleluia, sou grato, que é o Senhor que nos protege. Protege a minha casa, protege a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Proteja o Senhor, aleluia, todos os lares, famílias, filhos, maridos, esposa, todo familiar que esteja debaixo da Tua promessa, em nome de Jesus. Amém.